Muito obrigada, senhora Lilian. E agora, já que nossos 3 convidados fizeram suas apresentações, chega o momento dos participantes fazerem as suas perguntas, comentários, sugestões. Então, a partir de agora, a gente abre para que vocês façam perguntas a qualquer um dos 3 aqui. E eu peço que quem for fazer a pergunta se identifique, diga seu nome e para quem é a pergunta. Então, fiquem à vontade, não se intimidem. Estamos aqui para um debate. Debate prevê que as 2 partes, os 2 lados falem, né? E os nossos convidados estão aqui para isso. Quem será o primeiro? Ou a primeira? Bom dia, eu sou Danila Barca, trabalho na Organização Pan-Americana de Saúde e pela primeira vez eu vi uma apresentação assim que detalhava essa questão do sobrediagnóstico. O tempo todo eu fiquei na dúvida, doutora Carolina, se o sobrediagnóstico tem a ver com a identificação do carcinoma ductal in situ. Ele é o sobrediagnóstico. Esses diagnósticos de carcinoma ductal in situ são considerados sobrediagnóstico? Olha, o sobrediagnóstico ele pode se referir aos carcinomas ductais in situ de bom prognóstico, mas ele pode se referir a carcinomas invasivos de bom prognóstico, que são indolentes e que vão ter crescimentos assim pequeno ao longo da vida, que naquela curva de gráfico que o Dr. Arne mostrou, né, onde que a mamografia vai ter o maior benefício é naqueles crescimentos que vão ser de forma lenta, mas gradual, que não tem o pico de crescimento, né, que são aqueles mais agressivos, e que não, aquele overdiagnóstico vai ser naquela curva que vai ter um crescimento mais indolente, né? Então, ali pode estar incluído os carcinomas in situ e também alguns invasivos de bom prognóstico, que são considerados indolentes. Hoje, a grande dificuldade desse sobrediagnóstico é porque a gente não tem como ter certeza quais são os que não vão evoluir agressivamente e que vão mudar o curso de vida daquela mulher, entendeu? Então, a grande dificuldade é assim, a gente sabe que tem o overdiagnóstico, mas hoje a gente trata todo mundo quando você faz o diagnóstico, porque nós não temos informação suficiente para deixar aquela paciente sem tratamento, né? Infelizmente, ainda não. Alô? Oi? Tudo bom? Eu sou Laura, eu trabalho, então, na Coordenação Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde. Trabalho lá enquanto analista técnica de políticas sociais, mas a minha formação é psicologia e a minha trajetória enquanto psicóloga foi sempre muito próxima dos hospitais habilitados para tratar câncer no meu estado, que era o Rio Grande do Sul, e sempre nesse atendimento direto aos usuários e usuárias e às suas famílias. Mas eu falo, claro, desde esse lugar agora da coordenação geral. A gente quer aproveitar esse momento para fazer um convite a todos e a todas a acessarem o site da Secretaria de Atenção à Saúde, onde por 30 dias, desde o dia 7 de outubro, está disponível a consulta pública da primeira parte do documento de diretrizes da detecção precoce para o câncer de mama, que é um documento que foi feito a duras penas e com muitas mãos, coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer, e a gente aposta nessa ferramenta da consulta pública, embora ele seja um documento técnico e de uma leitura bastante pesada, porque considera tantas evidências científicas que a gente tem disponível. A gente convoca a todas as pessoas interessadas a fazer essa leitura, porque a consulta pública é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para permitir a participação da população ampla, usuários, usuárias, profissionais de saúde, gestores de outras esferas, a contribuir antes que o documento seja lançado. Nesse mesmo
linha, eu acho essencial a gente poder fazer uma fala, aproveitando que estamos nessa casa, e com a presença marcante de pessoas engajadas nesse tema e da participação social, que para mim é o pilar que a gente tem que estar fortalecendo diariamente e aproximando da construção e da efetivação de políticas públicas e sociais. Aproveitando que a gente está aqui, convocar também a todas as assessorias e, se possível, deputados, deputadas, senadores e senadoras, a estarem fazendo a leitura e nos fazendo todos extremamente disponíveis e solicitando que também tenha uma escuta do controle social na formulação de documentos que diariamente a gente recebe. Percebemos que é um tema de interesse dessa casa, e que bom que nesse mês a gente consegue chamar a atenção, mas para estar focando também esses documentos nesses nós que a Lilian tão bem traz na sua apresentação, e traz porque traz a partir da fala da usuária e do movimento social. Então, se a gente conseguir conjugar forças para estar focando os projetos de lei, as iniciativas de investimento, a proposição de portarias, enfim, que acabam regulando alguns desses fluxos e fortalecendo a nossa capacidade de comunicar com os territórios, estados, municípios, a respeito dos nós que conjuntamente nós identificamos e podemos construir juntos, eu acredito que a gente pode chegar num lugar bem melhor a respeito dessas políticas. E daí, para fazer uma pergunta, eu gostaria de saber um pouco da Lilian, se tu poderia estar explicando como é que o controle social, a partir da rede feminista, mas dessa inserção também no Conselho Nacional de Saúde, que movimentos tu vê sendo feitos para aproximar todas essas vozes, né? Das gestões, aqui da grande casa que é o Congresso, das usuárias e usuários, e tantas mais. E os profissionais de saúde, claro, que a gente não pode esquecer, que são a máquina motriz em todas as condições aí, nem sempre favoráveis. Olha só, no Conselho Nacional, a Rede Nacional Feminista tem assento, mas é importante que a gente entenda que ela, como instância de controle social, tem lá o movimento social organizado, tem os profissionais de saúde, os gestores, e é um espaço de uma disputa de uma agenda enorme, né? Então, é claro que a nossa representante tem conseguido pautar o tema, mas é um tema que ainda chega com dificuldade. Eu sou conselheira estadual de saúde na Bahia e, por exemplo, o ano passado, com uma situação específica lá da Bahia, em que umas mulheres, o coletivo de mulheres do Calafate, que é um bairro lá, fez uma carta falando da dificuldade que tiveram para receber o exame, e estava uma confusão e tal, uma coisa local e tudo mais. Mas, por exemplo, eu pautei no Conselho Estadual de Saúde, mas entra numa agenda que é imensa. E é difícil de você estar articulando. A gente, nos espaços institucionalizados, né? Porque esses são os espaços que a gente tem representação. Agora, ao interior da rede feminista, a gente vem cada vez mais, e o movimento organizado de mulheres, sobretudo a partir de quando a gente conseguiu unificar, a gente vem tendo clareza em relação a o que a gente quer demandar. É claro que a gente teve a oportunidade de se atualizar, e eu tenho que fazer uma reconhecida reconhecer que o Instituto Nacional do Câncer teve uma competência importante em dialogar com o movimento de mulheres, para que a gente pudesse, então, se expressar. E conhecer isso, porque isso estava um nó na nossa cabeça. Nós discutíamos, inclusive, sobre se não era o nosso direito de fazer uma mamografia a partir de fato há 40 anos. Hoje a gente tem clareza que não. É o exame clínico das mamas.
toda mulher tem o direito, ao fazer uma consulta de um médico generalista ou de um especialista, a ter suas mamas examinadas. E, infelizmente, seja por quais razões forem, que a gente não quer aqui crucificar profissional A ou B, as mamas dessas mulheres estão deixando de ser examinadas porque é a mamografia quem orienta. Isso a gente tem ouvido das mulheres, né? E, obviamente, que nós não podemos, até porque eu sou epidemiologista, nós não podemos falar isso para o conjunto, mas no movimento nós temos que escutar as mulheres. E as mulheres têm falado sobre isso. Então, eu não poderia te dizer, a gente tem conseguido avançar, mas o câncer de mama está na pauta, sim. A questão é como a gente vai além. Esse é o desafio. Gostaria só que você dissesse qual o endereço que você comentou para o acesso. O endereço da Secretaria. Isso, da consulta pública. É em saúde.gov, www.saude.gov/consulta pública, se a minha memória não falha. Só tem 3 ou 2 ativas e já vai direto abrir. E aí a gente fez um modelo de formulário do Form SUS, que é um pouco mais didático para as contribuições, que vão desde da forma. Então, a gente recebeu já uma contribuição a respeito de estar pensando a disponibilização da consulta em braille, por exemplo. Então, para a gente poder estar atentando a comunicação mesmo da consulta, até recomendações, reescrita de trechos, é bem completo. Obrigada. Mais alguma questão, pergunta? Sim. Bom dia para todas, eu sou Rurani, eu estou atualmente na Secretaria de Políticas para as Mulheres e trabalho na área de saúde, coordeno a área de saúde. Para mim é muito importante ter vindo e ter escutado, e a gente, quando decidiu, desde o ano passado, né, participar do Outubro Rosa, vem numa perspectiva de questionar algumas questões e fortalecer a política pública. Né? Nesse sentido, a SPM tem trabalhado e contribuído no Outubro Rosa. E queria dizer que é interessante ver as visões, né, e as posições que são convergentes e divergentes ao mesmo tempo, né, dessa mesa. Parabenizar a Lília, que foi fantástica a sua apresentação e os questionamentos que traz, que é um questionamento feminista que a gente tem há algum tempo, como sou feminista também, militante. Estou agora no poder público, mas a minha base é essa. E dizer que, assim, a SPM tem uma proposta agora de trabalhar com os organismos políticos para as mulheres. Organismos políticos para as mulheres são os órgãos que existem em estados e municípios. Pode ser secretaria, superintendência, coordenadoria, é variado. Pode ser uma pessoa e tem equipes. Então, a gente chama organismo político para as mulheres, no sentido de fortalecer a política integral à saúde da mulher. E aí a gente vai estar trabalhando, semana que vem, a gente vai começar uma capacitação para esses profissionais sobre a saúde integral. O câncer de mama e de colo, claro que está dentro dessa perspectiva, porque é o câncer que mais atinge as mulheres, né? E aí a gente vai trabalhar como elas podem contribuir e como elas podem discutir melhor todos esses aspectos da saúde das mulheres, na sua diversidade e na sua realidade local. Em que esse organismo pode contribuir para melhorar a saúde localmente, né, na vida das mulheres, e o que elas podem avançar, né, a partir da sua realidade, para que essa saúde melhore e tenha mais qualidade, né? E aí, isso é uma informação. E eu queria perguntar para a doutora Carolina como tem pensado em trabalhar melhor ou divulgar melhor a questão do sobrediagnóstico, quer dizer, que perspectiva tem a sociedade brasileira de mastologia de trabalhar nesse universo das mulheres melhor essa informação
e melhorar esse diálogo, né, com a população, de uma forma que a população entenda o que se está falando e se está transmitindo. Certo. Olha, essa questão, né, quando a gente fala, não, a gente defende que o rastreamento pode ser feito a partir dos 40 anos, não é uma coisa taxativa, entendeu, da nossa sociedade. O que a gente está defendendo é a questão do rastreamento oportunístico, aquela mulher que vai procurar assistência à saúde, fez o seu exame das mamas, foi feito pelo profissional e tudo, e ela está ali naquele meio termo de 45 anos, não, eu desejo fazer, eu quero fazer, tenho uma dor, eu me incomodo com isso e eu quero fazer a mamografia. É uma oportunidade, eu não sei que horas eu vou ver, que dia, que mês, que ano eu vou ver essa paciente de novo dentro de um sistema público de saúde. Então, esse rastreamento oportunístico é uma questão que nós da sociedade não queremos deixar em aberto e vamos indicar, entendeu? Então, essa é a nossa visão. Porque, às vezes, esse acesso à saúde é um pouco dificultado. Então, essa é a questão. Com relação ao overdiagnóstico, é um conceito novo que está sendo batido nessa tecla nos últimos 3 anos. E ele é tão importante que, nesses últimos 3 anos, tem congresso só sobre overdiagnóstico. Entendeu? De tão importante e tão impactante que isso é. Então, assim, a sociedade vem trabalhando isso nos congressos, inclusive para informar os profissionais, para atualizar o profissional especialista nessa questão, porque é uma questão nova que tem saído nos últimos estudos, entendeu? E para transmitir isso aí. Olha, quando eu vejo uma paciente chega no meu consultório ou chega numa assistência pública que eu faço atendimento no sistema público e eu vejo, não, a paciente tem 40 anos, entendeu? Ou a paciente tem 42 anos, é uma paciente que não está no público de rastreamento ideal, né? Mas ela tem uma mama lipossubstituída, é uma mama que vai ter benefício com a mamografia, entendeu? Eu vou comentar com ela sobre o overdiagnóstico e vou comentar sobre a questão da mamografia também para ela naquele momento. Isso é uma questão que, se a gente conversa, ela pode amadurecer a ideia se ela vai fazer, se ela não vai fazer. É uma decisão conjunta, né? O médico, ele não quer impor, né, uma necessidade de fazer mamografia para todo mundo a partir dos 40 anos. Ele quer otimizar essa questão, essa oportunidade. Então, eu acho que essa é a nossa visão atual. E eu acho que a gente vem trabalhando até para esclarecer o especialista a respeito dessas novidades, para que ele possa passar para os seus pacientes, entendeu? Hoje, eu posso fazer um comentário, né? Eu adorei a palestra da Lilian, foi excelente, e uma questão que a gente vê muito na questão pública é que sempre as mesmas mulheres fazem a mamografia, né? Essa questão do rastreamento, a gente bate, fazemos as campanhas, mas assim, quando você está ali no campo, toda vez vem as mesmas mulheres fazer mamografia. Eu acho que o grande desafio é você conseguir pegar esse público-alvo, que é de 50 a 69 anos, que vai ser mais beneficiado, e tentar trazer. Porque, às vezes, você dá condições e essas pessoas não vêm. Então, assim, a educação em saúde é um ponto tão importante a ser né, batido ali para informar essas pacientes da necessidade, que eu acho que isso aí é uma coisa importante para trabalhar, né? Mais alguma pergunta? Por favor. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Vera Xavier, eu sou consultora de Gênero e Saúde da OPAS. E essa fala dos 3 palestrantes foi muito impactante para mim. Eu também sou psicóloga de formação e fiz meu doutorado em Família e Saúde. Eu estive pensando, desde a perspectiva do que o Dr. Arns falou, da pesquisa que vem do Canadá. Tu enfocaste basicamente nessa pesquisa. Então, pensando em relação ao Canadá e à Holanda, que são os principais países a nível mundial, que utilizam a transversalização de gênero na elaboração de suas políticas públicas, eu fiquei pensando de como, dentro da fala da Lilian, se poderia pensar em
fazer uma ligação entre essa pesquisa e a nossa realidade, porque o que a Lilian faz é como vamos falar da evolução das pesquisas e das relações atuais em relação ao câncer, de como vamos trazer para a nossa realidade brasileira. Então, um pouquinho assim é pensar junto do que tu trouxeste, né, dentro dessa realidade do Canadá, e também pensar junto um pouco do que a Lilian trouxe à nossa realidade e pensar dentro dessa perspectiva de transversalização de gênero na elaboração de políticas públicas. Obrigado pela pergunta. Isso realmente é um desafio, né? Essa tradução do conhecimento dos ensaios clínicos, né? Porque tem um contexto ideal ali, né? Do cuidado, qualidade do cuidado, né? Como se aplica à nossa realidade, né? A gente tem os países, né? O Canadá, países da Europa, onde esses ensaios clínicos aconteceram, Suécia, Reino Unido, né? Eles têm uma população com maior risco, até mesmo na faixa etária, 50 e 69 anos, com maior risco de ter câncer de mama do que a população brasileira de forma geral. Aqui, na verdade, é bem heterogêneo no Brasil esse risco. A região norte, por exemplo, em geral, é um risco bem menor. O que acontece? Alguns países com o risco, onde a população tem menor risco de ter câncer de mama, isso tem relacionado a vários fatores da vida reprodutiva da mulher, tem diversos fatores que contribuem para isso. A questão da paridade, número de filhos, a amamentação, diversos fatores de risco, né, que são diferentes em diversas populações, né? Então, o que ocorre é que alguns países, por exemplo, países asiáticos, onde há incidência menor, eles tentam fazer essa adaptação, falando daquela questão do risco absoluto que eu falei, que no risco relativo ele é o mesmo, é o risco que vai ser reduzido pela intervenção. Mas, por exemplo, uma população que tem menor risco de ter doença, por exemplo, uma faixa etária de 40 a 49 anos, ou até mais jovem, o risco é menor. Então, se o risco relativo pode ser semelhante, uma mulher de 50 anos, é um pouco menor, mas o risco absoluto, a redução do risco absoluto vai ser muito menor. O benefício absoluto vai ser muito menor numa mulher mais jovem. Por vários motivos, um deles é essa questão do risco, né? A balança do risco-benefício pode se tornar desfavorável. E na população é a mesma questão. Populações asiáticas com menor incidência, menor risco da mulher ter, mesmo na faixa mulheres com mais de 50 anos, o benefício seria menor. Isso não para aí o raciocínio, né? Porque a gente tem que pensar sobre o risco e benefício, essa relação que é a chave, né? Porque se o benefício é menor, mas se não houvesse risco, não teria problema, né? É só uma questão de eficiência. Mas a questão é que existe um balanço de riscos e benefícios, né? Os danos podem ser danos menores, repetição de exames, riscos associados com complicação de exames, até o sobretratamento, a pessoa tem um diagnóstico de câncer que ela nunca teria, né? Quer dizer, todo o peso, o estigma, né? O peso emocional de ter um diagnóstico de câncer e de ter um sobretratamento, que raramente pode ocasionar complicações e até a morte, isso é muito raro, mas o benefício sendo muito raro também, a gente tem que botar na balança e decidir para cada população, isso que a gente tem que tentar adaptar. No Canadá, na Suécia, nesses países, há essa questão tanto do maior risco, né? Então, por exemplo, a gente supõe que no Brasil o benefício em regiões de baixa incidência seja menor. E o risco é maior, porque quando a prevalência é menor, aumenta o valor preditivo do exame é pior e aumenta resultados falsos positivos, complicações associadas ao exame. Então, tem mais complicações e menor benefício. Então, a balança já começa a ser mais equilibrada ou mais desfavorável, né? Então, isso que a gente tem que interpretar. E a questão da qualidade da mamografia e a assistência à saúde, né, que, né, essa questão que principalmente que Lilian colocou, né, vai impactar também na eficácia do rastreamento. Se você não tem acesso à saúde, né, o rastreamento não tem o benefício esperado, como tem nos ensaios clínicos, né? Se você não tem qualidade do exame, da mamografia, se a dose de radiação é maior do que deveria ser, do que precisaria ser, a possibilidade, ainda que remota, de indução de câncer pela radiação é maior, por exemplo. A qualidade da imagem não é boa o suficiente, o laudo não é de qualidade, você não vai ter o benefício. Então, isso é a questão essencial, é garantir a qualidade. Isso, hoje em dia, com essas evidências mais novas, né, não só o estudo canadense, mas as revisões sistemáticas dos outros ensaios, alguns pesquisadores são contrários, de forma geral, ao rastreamento, independente da faixa etária, né? Alguns são restritos a 50 e 69 anos, que é o mais clássico, né, dos programas europeus, Canadá, né, na Força Tarefa dos Estados Unidos, defende mais essa linha de um rastreamento uma vez a cada 2 anos nos 50 e 69 anos. Em geral, isso é o mais comum. Alguns defendem isso, mas
informando os riscos e benefícios para que a mulher possa tomar essa decisão compartilhada, né? Que ela possa entender que foi mais o foco da minha apresentação, essa coisa do entendimento do debate, né? O que está se debatendo, né? na ciência. E nesse sentido geralmente é o que tem se preconizado, garantir a qualidade, diminuir os danos que são inevitáveis, né? O sobrediagnóstico, por exemplo, é um dano inevitável associado ao rastreamento. Varia de acordo com a faixa etária, com a duração, com a periodicidade do rastreamento. Então, você fazer o rastreamento de uma forma que diminua isso é uma solução, mas ele é um dano inevitável. Então, você tem que pesar o benefício naquela população, por exemplo, população brasileira, população num estado, numa região com menor incidência, você tem que pesar esse benefício naquela faixa etária, naquela população, com esses possíveis danos. E aí decidir se vai ou não fazer o exame. É uma decisão complexa, né? A gente tem esse grupo que trabalhou essas diretrizes da detecção precoce, que são consulta pública, tentamos contemplar essa complexidade de adaptar, né, a evidência para o contexto nacional, mas é um desafio, sem dúvida. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta? Oi, meu nome é Cileia, eu trabalho em gabinete, eu sou totalmente leiga, não vou fazer as perguntas que a galera fez. Eu queria saber exatamente qual que é a idade mais indicada para começar a fazer o exame. Porque a minha médica me passou para eu fazer com 34 anos, eu não tinha nenhuma indicação na família de câncer, nem no exame físico, nada, e outros exames que eu fiz anteriormente também não tinha nada. Assim, exatamente a partir de quando as mulheres ou eu posso começar a me preocupar realmente com o câncer. Agora foi. Olha, então, a recomendação que vai ter maior impacto para diminuir a mortalidade nos trabalhos clínicos é a recomendação de fazer o rastreamento, que é a busca sem sintoma, a partir dos 50 anos até 69, é quando você vai ter mais impacto. A partir dos 40 anos, as organizações médicas em geral recomendam, porque você vai ter também um impacto em mortalidade, apesar dele ser menor. Do ponto de vista de gestão de recursos financeiros e tudo, é mais viável você fazer a partir dos 50 anos. E por isso que os gestores recomendam isso também. Entendeu? Porque na faixa de idade de 40 a 50, a paciente vai ficar mais exposta a efeitos deletérios do rastreamento, né? E às vezes não vai ter o benefício de um diagnóstico precoce. Entendeu? Então, por isso, nós, como entidade médica, recomendamos o rastreamento oportunístico a partir de 40 anos. Então, não é uma coisa taxativa que você vai ter que fazer todo ano a partir dos 40 anos, mas é um rastreamento que a gente chama oportunístico. Numa oportunidade de consulta, você poderia fazer a partir dos 40 anos. Né? Mas a questão é que você vai ter o maior benefício na faixa de idade acima dos 50. Então, ela pediu para eu voltar em 6 meses, para fazer outro. Então, a mamografia ela não é um exame que não vai ter efeitos colaterais, né? Se você aumenta muito o número de mamografias ao longo da sua vida, né? Porque se você vai fazer mamografia anual a partir dos 50 anos, vamos imaginar que até os 70, né, você vai fazer um bocado de mamografia. Essa radiação que você vai estar submetida é uma radiação que é acumulativa. Isso não vai ter um impacto para surgimento de cânceres induzidos, radioinduzidos, importante. Né? Mas, a partir do momento que você começa a fazer mais cedo, essa radiação vai ser um pouco maior. E se você ficar em controle de curto espaço de tempo, essa radiação vai ser maior ainda. Se você utilizar de outras tecnologias, como mamografia com contraste, como tomossíntese, que é a mamografia 3D, você vai estar mais exposto ainda à radiação. Então, tem que ter um bom senso, né, para pesar o risco e o benefício do exame. Então, isso não é uma coisa que pode ser feita de forma indiscriminada.
Então, assim, eu acho que precisa pesar. Se você tem uma lesão que precisa de um segmento, é uma coisa. Você fazer por rastreamento não tem indicação. Posso aproveitar também uma questão que... Primeiro, essa questão da confusão que há do mulher com sintoma e do rastreamento. O rastreamento é para mulher que não tem sintoma, né? Mulher saudável, princípio saudável, né, que não tem sintoma sugestivo da doença. Então, outra questão, outra indicação da mamografia, a gente discutiu aqui o rastreamento, né? E outra questão que é importante, essa que há muito mal entendido, é essa questão da história familiar, né? Muitas pessoas acham que qualquer história familiar de câncer de mama é a sugestão que ela tem um alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, que não é a realidade. São alguns padrões de história familiar que sugerem esse caráter hereditário, familiar do câncer de mama naquela família, que é 5% aproximadamente, 5 a 10% dos casos de câncer de mama, né? Então, é um problema, assim, porque nessa população, a gente até tem esse consenso de 2003, né, várias entidades, né, esse consenso do câncer de mama, que se preconizava a antecipação, né, do rastreamento para 35 anos e a periodicidade menor, anual, né? Quanto menor a periodicidade do exame, essa coisa de 6 meses, por exemplo, se não teve alteração, só uma repetição, né, de rotina, há uma maior probabilidade de danos. Quanto menor, né, por isso essa questão geralmente 2 anos, o Reino Unido, por exemplo, a Inglaterra é uma vez a cada 3 anos. Né? Alguns defendem anual, em geral, a cada 2 anos que se considera que tem um equilíbrio mais benéfico, né? E para a população de alto risco tem um problema que determinadas populações de alto risco, que têm mutações, né? Por exemplo, do BRCA, que é a mais tradicional, elas têm um problema de reparo do DNA. Então, você botar mais precoce esse exame que tem radiação muito baixa, mas tem, e com uma periodicidade maior, durante tanto tempo, você aumenta o risco de induzir, esse risco muito pequeno de indução de câncer. Então, há uma discussão. Então, nem isso é tão simples assim. Esses excessos de exame, né, geram danos e isso tem que se avaliar caso a caso. Né? Essa questão da história familiar é uma questão que tem que ser individualizada, avaliada caso a caso. Né? Obrigada, doutora. Mais alguma pergunta? Sim, claro. Eu acho que essa tua pergunta ela é extremamente representativa e precisa ser valorizada nesse sentido, para a gente situar um pouco em termos de ministério, né? As recomendações que a gente tem hoje consolidadas é a realização da mamografia em mulheres que não têm nenhum sintoma de 50 a 69 anos a cada 2 anos. E do exame preventivo do colo do útero, após 2 seguidos negativos, de 25 a 64 anos, e após 2 seguidos negativos, a periodicidade é de 3 anos. Então, o que ocorre? Essa escolha não é feita aleatoriamente, nem porque o SUS tem limitações. Pelo contrário, ela é feita justamente dentro da análise mais criteriosa possível de benefício e não malefício para a população. No entanto, a gente observa nesse diálogo com a saúde suplementar, que muitos de nós fazemos, esse trânsito, que eu acho que é uma questão essencial que a Lilian também traz, orientações, não raro, de coleta de exame citopatológico muito anteriores, com uma periodicidade muito maior, mamografia idem, e a grande parte da população, independente do grau de escolaridade, numa postura de pouca informação adequada para poder fazer essa conversa transparente com os profissionais. Alguns deles desatualizados, talvez, alguns se afiançando em outras evidências, e alguns, com certeza, com um pouco de má fé. Eu acho que a gente sabe que isso também existe. Mas como isso é difícil para a população, independente do grau de escolaridade, está sustentando essa discussão. E como a gente sempre ressalta que essas escolhas elas estão vigentes no SUS. Para quem acessar a tabela de procedimentos vai ver que ambos os procedimentos de mamografia compreendem uma faixa etária de 10 a 110 anos, um e outro
25 ou 30 a 110 anos. Então, o SUS tem financiamento para o procedimento desde muito antes da faixa etária de rastreamento. Mas isso não vai fazer a gente alterar a diretriz para dizer que todas as mulheres de 10 a 110 anos devem fazer, né? E como esse é um lugar difícil, e eu acho que o controle social também vem muito no sentido de poder dialogar, empoderar as pessoas ao saber dessas orientações. E tem diferenças delas, claro, dependendo do que está sendo relatado para o profissional de saúde e da história familiar mais marcante, como a Arne traz, poder fazer essa fala de contrapartida, né? Acho que o objetivo da palestra, e agradeço também todos vocês terem vindo, é muito colocar em que papel as usuárias estão frente ao seu processo de saúde, né? E como que a gente pode induzir da melhor forma essa participação ativa, em alguns casos até combativa, no sentido de conhecer seus direitos, as orientações e poder estar cuidando do seu corpo, até no sentido de não ter uma invasão de excesso de procedimentos desnecessários, né? Mas muito obrigada, acho que é uma pergunta extremamente representativa, a gente poderia ter começado a palestra por ela até. Bom, nós temos uma participação online, então vamos ver quais são. Bruno Luiz Gomes. Tem como afastar um pouquinho? Uhum. Ok. Bom dia, gostaria de pedir que abordem outros assuntos relacionados a câncer também, não somente o câncer de mama. Por exemplo, tenho uma esposa com 45 anos, paciente paliativo com sarcoma indiferenciado de vulva, que tem meta pulmonar, medula de útero e ovário. E ela se encontra no Hospital Universitário de Brasília, é isso? HUB. Outra pergunta também do mesmo participante: quais critérios são usados para estimar tempo de vida de um paciente paliativo? Então, aí é de fato uma pergunta. E ainda o mesmo participante: neste mesmo Hospital Universitário de Brasília, o número de pacientes com outros tipos de câncer, sem ser o de mama, chega a ser maior. Vivo essa realidade há 1 ano. Aí uma pergunta: é possível, da mesma pessoa, é possível uma pessoa já nascer com mutação genética, predisposta a ter câncer em qualquer fase da vida? E, nesses casos, a chance de um descendente vir a ter algum tipo de câncer é maior? Bom, então, são perguntas de um participante que pelo acesso, ou, nesse caso, da internet, né, e não do Alô Senado, fez, e aí não é direcionado especificamente a algum de vocês 3, então eu peço que qualquer um de vocês que queira possa, então, responder. Foi. Então, critérios estimados para estimar o tempo de vida, né, de um paciente paliativo, não existem critérios para isso, né? Então, essa questão de estimar o tempo de vida, a gente não tem assim um critério muito fidedigno para você determinar isso. Não existem critérios. E essa paciente, essa questão, né, é possível uma pessoa já nascer com uma mutação genética? É possível. No caso do câncer de mama, né, a gente tem a mutação desse gene BRCA1 e BRCA2, eles são genes protetores contra o câncer de mama. Algumas vezes esses genes estão mutados, e quando eles estão mutados, eles não vão proteger, e essa pessoa vai ter uma maior tendência a ter o câncer de mama ao longo de sua vida. Então, essa mutação genética, ela é transmitida, né, de pai para filho. Quando uma paciente desenvolve um câncer de mama numa idade muito jovem, tem outros casos na família, e tem uma indicação de fazer uma procura por essa mutação,
esse paciente que é atingido pela doença faz a avaliação da mutação e, se ele tiver a mutação, os seus descendentes podem fazer a procura por aquela mutação específica. E se houver tratamentos específicos para essa pessoa, antes que ela desenvolva um câncer. Obrigada, doutora Carolina. Doutor Arnes, tem alguma... Só reforçar essa questão que a população chama de genética, né? A questão hereditária mesmo, é uma minoria dos casos, no caso de câncer, né? Uma parte a gente chama de esporádico, a gente não consegue determinar claramente sobre uma mutação genética de caráter hereditário, né? Que existem outros fatores associados ao câncer, mas é multifatorial, né? Não é só uma questão de hereditariedade, né? Isso. Obrigada, doutora. Eu vou falar, Bruno, direto para você que participou aqui com a gente. Eu quero dizer que, como feminista, eu fico feliz de ver um homem que está acompanhando sua amada nesse momento. E também falo de um lugar, a minha mãe faleceu de câncer e havia uma estimativa na época de que ela duraria 3 meses. Ela durou 11. Porque ela teve todo um suporte, todo um apoio. E, claro, que era uma estimativa média, né? Quando faz assim uma estimativa, ela já morreu há algum tempo atrás, e ela viveu 11, e a gente pôde estar lá, lado a lado com ela, que é o que tu estás fazendo aí, há 1 ano, vendo muitas coisas, mas força aí, viu, Bruno? E um beijo nela. Bom, agora vamos para as nossas considerações finais. Eu vou passar a palavra primeiro para o Dr. Arne Migovski, tecnologista da detecção precoce e apoio à organização de rede do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, o INCA. Para as considerações finais, por favor. Tá. Então, acho que a mensagem central assim, da mesa, assim, pelo menos o enfoque que eu quis passar é que a mulher, né, profissional de saúde também, muitas vezes é mal informado. Então, a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Eu acho que é a responsabilidade de todos nós, movimentos sociais, o governo, a sociedade, melhorarmos o padrão de comunicação, né? Adequá-lo a um entendimento melhor da população. Essa diretrizes que a Laura comentou, a equipe que participou pensa em fazer tradução numa linguagem leiga, né? Algumas entidades já fazem isso, a Cochrane é um grupo que faz essas revisões sistemáticas, que boa parte do que eu apresentei é baseado em revisões sistemáticas, né? Eles têm essa conduta de tentar traduzir o conhecimento para a população, né? Essa tradução do conhecimento. Então, isso é muito importante, que é uma questão complexa, como vocês puderam perceber, que não é tão simples como aquelas campanhas antigas passavam, né? De você fazer a mamografia, né? Aquela questão só de enfocando benefícios, superestimando benefícios. É uma questão complexa, né? Varia de acordo com a faixa etária, com o contexto, com o país, né? E a população tem que ser capaz de compreender essas evidências científicas sobre danos e benefícios. Então, considerar os 3 pontos que eu coloquei, né? Primeiro, considerar o efeito absoluto. Existem infográficos, existem informações que falam, não é um percentual de redução, é o efeito absoluto daquela intervenção. Segundo, considerar o benefício também. Terceiro, individualizar, né? Para a questão da sua faixa etária, um critério mais amplo que a gente usa é a faixa etária, né? O benefício e o malefício variam de acordo com a faixa etária e com a periodicidade do exame. Aquela questão de fazer quanto mais melhor, não é o caso aqui, né? Existem danos associados não só ao exame, mas às consequências do exame, que são resultados falsos positivos, possíveis complicações raras dos exames, tratamentos desnecessários, diagnósticos necessários. Então, a população tem que entender que é uma questão complexa e temos a responsabilidade de comunicar de forma mais clara com essa população. Obrigada, doutor Arne. Passo a palavra agora para as considerações finais à doutora Carolina Fuschino, que é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a mensagem que eu quero deixar também é a questão da gente pensar no rastreamento organizado, né? Pelos dados do INCA, eu cheguei a ver no site, a gente está com uma cobertura mamográfica muito aquém do que a gente poderia ter. E, então, focar nessa questão do rastreamento organizado, eu acho que é uma coisa que as entidades não governamentais e governamentais têm que trabalhar,
porque eu acho que se a gente conseguir uma cobertura mamográfica num grupo que vai ter melhor benefício, isso vai beneficiar todas as pacientes, e essas mais jovens já vão começar a se educar para isso, né, para quando chegar na faixa de idade de melhor benefício, elas adquirir esse benefício. Então, é focar no rastreamento organizado. Isso é que a gente tem que brigar, porque senão a gente não consegue. Sempre as mesmas mulheres estão fazendo mamografia. Aqui em Brasília, dentro do governo do Distrito Federal, nós estamos tentando ampliar, mas sempre aquelas mesmas estão fazendo, e a gente não consegue chegar nas pacientes que nunca fazem a mamografia, né? E esse grupo acaba ficando aquém do diagnóstico, tá certo? É essa a mensagem. Obrigada. Agora passamos a palavra à senhora Lilian, que está aqui como colaboradora da Rede Feminista. Eu sou integrante da rede, eu sou ativista. Deixa eu falar, as minhas considerações finais vão na direção do acesso. E há uma diferença entre o acesso e o rastreamento organizado. Ele está implícito dentro do acesso. Porque o acesso oportuno é quando a mulher, por exemplo, no caso do exemplo que foi dado aqui pela companheira, essa mulher ela tem acesso. Então, não se tratava de uma questão de oportunidade. E tem mulheres, sobretudo as mulheres da região metropolitana, que estão tendo mais acessos. É fato, a PNAD mostrou, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar mostrou que houve um aumento de acesso à mamografia, por exemplo, sim. Só não se sabe, e há diferença ainda entre rastreamento e a mamografia de diagnóstico. Então, uma mulher que está em serviço de saúde, em área que é coberta pela saúde da família, por exemplo, essa mulher pode fazer só mamografia, o rastreamento de diagnóstico, ou seja, o médico examinou sua mama, viu lá que tem um problema e precisa esclarecer o diagnóstico. Agora, o acesso para quem não tem, e aí é rastreamento mesmo, né? Então, essa diferença eu quero falar, eu quero discutir acesso. Isso é importante, porque para a gente é fundamental. Os dados aqui de um trabalho, acesso à detecção precoce, que está no Caderno de Saúde Pública, feito por doutora Gunnar Azevedo e mais outras, Estela Aquino e vários outros pesquisadores, mostram isso que você está dizendo em dados. Usando os dados do DataSUS, mostra que as mulheres da área metropolitana têm 3 vezes mais acesso à mamografia do que as demais, sobretudo se ela é atendida na saúde suplementar, porque faz parte de um elenco de exames, do check-up que o Arne colocou ali, tão popularmente conhecido, fazer uma mamografia. Né? E aí eu acho que é extremamente pertinente esse diálogo da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a Rede Nacional Feminista está à disposição também para ajudar nesse diálogo com os profissionais que estão fazendo esse tipo de indicação. Porque eu acho que... Muito obrigada, Carolina, por esclarecer tão bem isso, né? A questão da acumulação, da radioatividade cumulativa. Uma mulher que começa a fazer uma mamografia aos 34 anos e que, se não for observado, 6 meses não vai pedir, mas provavelmente vai pedir anualmente, tem riscos. Tem riscos, né? Então, eu acho que isso é importante a gente conversar, porque houve uma cobertura de 46% na faixa etária não recomendada pelo Ministério da Saúde, ou seja, abaixo de 50 anos, e na faixa etária de 50 a 59, por exemplo, só 27%, ou seja, o foco está errado. E aí, a nossa comunicação, eu estou feliz com as mulheres que estão aqui, as que estão nos ouvindo ali através da linguagem dos sinais, né? Porque nós, mulheres, e os homens também podem fazer, fazemos propaganda boca a boca. E eu acho que cada uma daqui vai poder pensar a partir da sua própria experiência do que vai dizer a outras mulheres. Porque quando eu comecei a ouvir falar de câncer, eu sou profissional de saúde, mas eu nem pensava que ia ser profissional de saúde, as pessoas falavam em câncer, as mulheres falavam câncer, batia na boca, Ave Maria, Ave Maria. Né? E hoje a gente sabe que não é mais assim. Então, muitas mulheres ainda se assustam, né? Muitas mulheres, diante das barreiras, não enfrentam, algumas, inclusive, não vão buscar o resultado de exame do Outubro Rosa.
e outras que vão buscar começam a ter tantas dificuldades e demora tanto, até 2 meses, para receber um resultado, quando ela vai dormir preocupada. Será que meu exame vai dar alguma coisa? Né? Então, a gente tem que discutir acesso. Né? E é importante que essa casa, como uma casa parlamentar, né, possa estar discutindo. Eu estou extremamente feliz de estar aqui, tratando de um tema para o qual nós somos, como eu disse, nós somos da Rede Feminista nós somos incansáveis. Nós queremos discutir mais. Obrigada. Muito obrigada, Lilian. Agradeço, então, a todos os nossos convidados aqui presentes. Agradeço aos assessores, aos servidores. Tivemos aqui, mais no início do debate, colaboradores, mulheres terceirizadas que prestam serviço para o Congresso Nacional. E a intenção desses debates que estão sendo veiculados nos meios de comunicação do Senado Federal, a intenção é que a gente dissemine mesmo essas informações, né, e esclareça ao máximo de pessoas possível todas essas questões relacionadas ao câncer de mama, que é o assunto do debate de hoje, nesse fórum de debate que é o projeto Quintas Femininas. Antes de encerrar o nosso encontro, o nosso debate, eu quero aproveitar esse momento para falar de um assunto muito rapidamente, que é um assunto que, infelizmente, está muito presente na pauta, na agenda da Procuradoria da Mulher aqui do Senado Federal, que é a violência contra a mulher. O câncer de mama é um assunto crítico, sério, ainda precisa ser muito trabalhado, esclarecido, é um desafio. A violência contra a mulher também é um grande desafio. Hoje nós estamos em outubro, e após outubro, com Outubro Rosa, nós temos novembro. E no mês de novembro eu quero lembrar que nós temos os 16 dias de ativismo. Então, eu aproveito aqui esse espaço para convidar todos os participantes, todas as pessoas que nos acompanham e que estão presentes aqui fisicamente, como também pela internet e nos assistindo pela TV Senado. Convido todos para uma ação voluntária que está sendo coordenada aqui pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, que é uma ação voluntária em prol das mulheres abrigadas, vítimas de violência. Infelizmente, nós temos essas mulheres nesses locais que são os abrigos, e nesses abrigos nem sempre elas chegam lá. Vítimas de violência, elas vão para lá muitas vezes de uma forma muito abrupta, com a roupa do corpo, e chegando lá, muitas vezes com filhos, elas têm poucos recursos. As crianças, elas não têm um ambiente próprio, com estímulo, muitas vezes não têm itens básicos de higiene para essas mulheres. Muitas casas-abrigo, elas se sustentam por meio de doações. Então, essa mulher, com as suas crianças, após ter vivido essa experiência de violência, elas são abrigadas, mas num local que garante a segurança, o sigilo da sua localização, mas elas chegam ali, às vezes, sem um lençol na cama para dormir, sem uma muda de roupa, porque ela chegou com a roupa do corpo e dali ela não vai sair durante, às vezes, muitos meses. Então, as situações são bem precárias e nós queremos, eu estou falando isso para fazer um trabalho aqui de sensibilização muito rapidamente, para que a gente, então, numa ação voluntária, possa fazer algo por essas mulheres nesses abrigos. Tá? Então, essa é a nossa campanha, que vai ser fortalecida e bastante disseminada daqui para frente. Nós vamos, nos 16 dias de ativismo, falar bastante sobre isso, e todos vocês estão convidados a participar fazendo doações, né? E podem ser doados itens de uso íntimo para essas mulheres, roupas, agasalhos, roupas de cama, itens de higiene pessoal, entre outros. Para maiores esclarecimentos, vocês podem acessar a página da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, que é www.senado.leg.br/procuradoria. Estão todos convidados, e a ação voluntária ela é
não é uma obrigação, por isso que é voluntário, mas que cada um possa, né, ter consciência e pelo menos que admire. É muito difícil admitir esses problemas sociais, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa admitir. É difícil admitir porque é difícil olhar para isso. Incomoda, é feio, né? É muito difícil. E o que a gente pode fazer? É um trabalho de formiguinha mesmo. Ah, mas eu vou dar um sabonete e vai ajudar? Vai ajudar. Então, estamos aqui fazendo essa campanha e eu conto com a participação e a sensibilidade de cada uma de vocês e cada um de vocês, porque as mulheres precisam não só do apoio das mulheres, mas dos homens também. Então, é isso. Agradeço novamente a presença de todos e encerramos mais esse debate. Obrigada.